Olá pessoas, eu me chamo Thaisa Menezes, sejam bem-vindos ao Economãe. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês um pouco do meu relato de parto. Vamos lá? Bom, eu vim contar pra vocês um pouco do meu relato de parto. Eu tive 2 partos normais, então eu vou contar pra vocês as minhas 2 experiências. E para participar desse vídeo hoje nós temos uma participação especial. A participação especial de hoje, que é o fruto do segundo parto que eu tive, que é a Maria Alice, que não quer dormir para poder gravar vídeo, então ela vai participar do vídeo de hoje. Né, Maria Alice? Tá bom? Bom, agora que a Maria Alice vai ficar quietinha, vai deixar a mamãe gravar, né, Maria Alice? Eu vou poder falar com vocês um pouco do meu relato de parto. O primeiro fruto vocês já conhecem, aparece aqui no canal, tem 12 anos de idade, já tem 12 anos, vai fazer 13 anos esse ano que eu tive minha primeira filha. O primeiro parto que eu tive foi pelo SUS. A Ana Luísa nasceu na cidade onde eu cresci e na época eu tinha 16 anos, eu não entendia nada do que estava acontecendo, nada, assim, eu não tinha a menor noção, porque primeiro parto normalmente quem já passou por essa experiência sabe. A gente não tem muita noção do que vai acontecer, do como vai acontecer. A gente sabe que o bebê vai nascer, que ele tem que nascer. A gente vai com essa convicção. Mas como vai ser, se vai dar tudo certo durante o parto? O parto é uma incógnita, principalmente o parto natural, ele é uma incógnita. Quando eu entrei em trabalho de parto, eu lembro como se fosse hoje, foi numa sexta-feira e tava tendo, acho que na época, tava tendo até Olimpíadas. Né? Tava na época das Olimpíadas. E aí eu não sabia o que estava acontecendo, eu só tava me sentindo mal, assim, me sentindo diferente, vamos botar assim. Uma dor esquisita e eu fui tomar banho, meu instinto, né? Disse pra eu tomar um banho pra ver se eu relaxava e se aquilo passava. Porque eu não queria alarmar minha mãe sem necessidade, né? E aí eu tomei o banho e não passou a dor e aquilo foi aumentando. Eu falei, melhor falar com a minha mãe. Enfim, cheguei no hospital, fui... Gente, a minha experiência com o SUS e com o particular, elas foram bem diferentes em certos aspectos que eu vou falar pra vocês. Mas, no geral, eu tive uma experiência boa com ambos. No SUS, eu fui recebida, atendida pela médica de plantão. E aí ela me examinou, viu que eu já tava com 5 de dilatação. Sem muita dor. Aí ela me internou. Na época eu tinha 16 anos e lá eles diziam que eu não poderia ficar com acompanhante durante o período da internação, porque a minha mãe só poderia vir ficar comigo, porque como eu era menor eu poderia ficar com acompanhante, mas ela só podia vir ficar comigo de acompanhante depois que o bebê nascesse, depois que eu já estivesse no quarto. Durante o trabalho de parto não poderia ficar com ninguém. Inclusive lá também não poderia ficar com... na época foi em 2008, não lembro se já tinha a lei que o pai podia assistir o parto, não lembro. Mas não podia, o pai não poderia assistir o parto nesse dia. E aí eu fiquei sozinha, aquilo me bateu um pouco de desespero, porque... Peraí que eu vou ver o bebê. Eu tava sozinha, porque por incrível que pareça, na hora que eu fui ter a Luísa, nenhum bebê tava tendo de parto normal, nenhum bebê tava nascendo de parto normal. Isso me dava um nervoso, me dava uma aflição, porque eu sentia a dor e eu ficava com medo de ter o bebê ali sozinha, mas eu não tinha o que fazer, eu tava sozinha, realmente. Aí, eu não sei se a minha mãe ficou do lado de fora esperando na recepção. E aí eu acho que ela conversou com alguém, uma faxineira. Menina, essa mulher, eu até hoje não sei o nome dela, mas ela foi um anjo pra mim. Porque quando a minha mãe conversou com ela, falou que eu tava em trabalho de parto e pediu pra que ela visse como é que eu estava. E aí ela foi lá, ela ficou assim, faxinando o local ali onde eu tava e ficou ali comigo, me fazendo companhia. E eu pedia, chorava pra ela, pedia, porque, gente, eu tinha 16 anos e eu estava sentindo muita dor, não tive anestesia nem nada. E eu não tinha com quem conversar, não tinha com quem passar o tempo. E o trabalho de parto da Luísa, eu dei entrada no hospital
por volta das 11h40 da manhã. E a Luísa só foi nascer às 5h40. Eu tenho um mistério assim com o filho, que eles nascem sempre assim, aproximadamente às 5h40. Sempre um 40, tem sempre um 40 no meio. A Maria Alice nasceu às 11h40, se eu não me engano. 11h40 ou 11h39, alguma coisa assim. Acho que foi 11h40. E aí, essa faxineira me fez companhia durante esse período do parto. Aí os médicos vinham de vez em quando, eles vinham para me avaliar, para ver o quanto que eu estava de dilatação. E eu tive uma dilatação consideravelmente rápida, porque foram praticamente 6 horas de trabalho de parto, né, da Luísa. Então, foi bem tranquilo. Eu posso dizer que foi muito tranquilo o parto da Luísa. Apesar de ter sido muito dolorido, a dor é normal, assim, foi parto normal, sem anestesia. Não tive anestesia no parto da Luísa pelo SUS. Eu lembro do médico, ele me perguntando se eu queria ajuda. A única coisa que eu tive que as pessoas falaram foi que o médico, ele subiu na minha barriga, para poder ajudar o bebê a passar. Pra mim aquilo foi bom, tá? Porque eu realmente estava muito cansada, porque o que acontece? Como eu não sabia direito como ia ser o trabalho de parto, eu achava que toda vez que vinha uma contração, eu tinha que fazer força, sabe? Então eu fiquei fazendo força desnecessária. Ao invés de eu economizar minhas forças para a hora da expulsão, não, eu fiquei fazendo força toda vez que tinha uma contração. Que eu sentia uma contração, eu fazia força, porque eu achava que é aquilo que tinha que fazer. E ninguém me instruiu na hora, os médicos não me instruíram em relação a isso. E aí, eu estava muito cansada, estava extremamente cansada na hora do bebê nascer. Então, quando ele me perguntou, gente, toda ajuda que oferece na hora do parto, acho que qualquer mulher teria aceitado, principalmente na idade que eu tinha. Eu não tinha muito conhecimento em relação ao parto. Eu não tinha buscado também muito conhecimento sobre o parto. E aí ele me ofereceu ajuda, então ele subiu na minha barriga, fez pressão com o antebraço para o bebê nascer. E eu tive a episiotomia no parto da Luísa. Eu tive a episiotomia e, assim, essa parte do parto foi muito rápida, foi extremamente rápido. E logo assim que a Luísa nasceu, o médico me mostrou rapidamente ela. Eu não pude segurar, não pude pegar no colo nem nada. A médica logo já foi fazer os procedimentos para poder retirar a placenta e fazer a costura, né? Me costurar. E a Luísa já foi fazer os procedimentos já que eles fazem no bebê para poder depois levar para o parto. Eu só vi a Luísa mesmo, só tive contato com a Luísa, peguei ela no colo dentro do parto, já quando eu já estava para poder ficar lá os 3 dias. Eu fiquei o restinho da sexta, fiquei o sábado inteiro e no domingo à tarde eu fui liberada para casa. Então, foi assim o meu parto, o tratamento durante o período da internação, que eu fiquei depois, né, o período de repouso. Eu já fiquei com a minha mãe ficou junto comigo internada e tive o acompanhamento dela durante todo esse período. Não poderia ser o pai, só podia ser uma mulher, porque era um quarto dividido, era um alojamento com várias mulheres, então só poderia ficar se fosse uma mulher. Não me deram opção de que fosse o pai, no momento algum. O pai, ele viu a Luísa logo assim que ela nasceu, depois no berçário, que a Luísa foi pro berçário. E aí ele viu rapidamente a Luísa e depois ela já foi levada pra mim. Bom, e esse foi o parto da Luísa, o que eu me lembro do parto da Luísa. Foram as coisas que aconteceram que mais marcaram. Agora eu vou falar pra vocês do parto da Maria Alice, que esse tá mais recente, é mais fácil de falar, né? Já não se passaram 12 anos. Bom, gente, ela não tá deixando eu gravar, então talvez ela fique aqui um pouquinho, depois eu tento botar ela na cadeira mais um pouco pra poder falar com vocês. A Maria Alice, ela já nasceu pelo plano de saúde que eu tenho da empresa onde eu trabalho. E então ela nasceu no hospital particular. E quando ela nasceu, assim, eu já tinha um conhecimento maior sobre parto. Ela é minha segunda filha, né? Como vocês sabem. Bom, ela vai deixar eu gravar, se Deus quiser. Vamos lá.
No parto da Maria Alice, eu já tinha uma experiência, né, com parto normal. Eu quis parto normal, eu não queria cesárea, não penso em cesariana até hoje. Assim, se eu tivesse que escolher novamente, eu escolheria parto normal de novo, assim, por diversas questões. E no parto da Maria Alice eu pesquisei muito antes de tê-la. Eu já não lembrava de muitas coisas, e então eu precisei pesquisar muita coisa. Principalmente pesquisei muito sobre o hospital onde eu tinha escolhido que ela iria nascer. Quando eu entrei em trabalho de parto, a Maria Alice já estava com 39 semanas e alguns dias. Já estava preocupada, né, com medo de ter que induzir o parto, porque esse é um medo muito grande para mim, de ter que fazer indução, porque assim, até onde eu sei, pelas pessoas que tiveram, é bem dolorosa a indução do trabalho de parto. Bom, no parto da Maria Alice, eu comecei o trabalho de parto também em casa. Eu estava com meu marido e foi durante a madrugada, depois de um longo dia. Foi assim, o dia que eu já não esperava mais que ela fosse nascer. Eu tinha tido que eu não sabia que seria a última consulta do pré-natal. E quando foi na madrugada, eu dormi, assim, quando deu umas 10 horas, 11 horas, eu fui dormir. E quando deu as 3 horas da manhã do dia seguinte, eu acordei já com dores que eu já sabia que eu estava em trabalho de parto. Dessa vez eu já sabia que estava em trabalho de parto. Quando assim que começou, eu já fiquei, e acho que essa dor é estranha, né? Acho que é agora, hein? Como a Luísa nasceu com 6 horas de trabalho de parto, eu sabia na minha mente que poderia demorar bastante. Então, aí eu fui fazendo as coisas, assim. Só que as dores, elas vinham muito intensas. O que eu reparei na Maria Alice é que as dores eram muito intensas, assim. E aí eu fui tomar banho, tomei meu banho quente, e pra poder, né, já aliviar as dores que eu tava sentindo. E já me arrumei pra poder ir pro hospital. Quando eu fui pro hospital, eu já tava com a dilatação, um intervalo mais ou menos de uns 2 minutos. Eu dei entrada no hospital, a médica me examinou, e aí eu já estava com 6 de dilatação. Ela falou que eu ia ficar internada e que eu era pra pegar as coisas que já estavam no carro, né? Que depois eu poderia pegar a mala, só que eu precisava dos meus documentos. E aí meu esposo veio, pegou algumas coisas que eram itens essenciais para aquele momento, né? Pro nascimento do bebê. E já entrou comigo. O Carlos, meu esposo, ele ficou comigo o tempo todo. Desde a entrada, da triagem, até o dia que eu tive alta. E eu e a Maria Alice tivemos alta. Esse foi um dos diferenciais entre o SUS e o particular. Assim que eu subi para o centro, onde fica instalada para as mulheres terem os bebês de parto normal, eu não pude ficar umas salas, porque eles têm umas salas assim, né, que tem banheira, tem umas salas bem coisas que você pode ter luz, diminuir a luz, tem banheira, estavam todas ocupadas, tinham várias mulheres tendo bebês naquele momento. Então eu não pude ficar nessas salas. Eu tinha que esperar uma sala liberar para limparem, né, desinfectarem, e depois eu poder ir para essas salas. Só que o meu parto da Maria Alice foi muito rápido. Foi extremamente rápido, assim, consideravelmente, né? Não foi aquele, cheguei parindo, não foi. Mas eu tive um parto de 3 horas. Eu dei entrada às 8h39 da manhã e a Maria Alice nasceu às 11h40 da manhã. Então, o que eles fizeram? Eles tiveram que improvisar comigo, mas mesmo improvisando, que eu fiquei numa sala improvisada, que era a sala que seria um centro cirúrgico, né, um centro para cesárea. E mesmo improvisando, eu tive toda a atenção, gente, assim, considerando que no parto da Luísa eu só tive a companhia da faxineira e de vez em quando algumas enfermeiras que vinham me avaliar, ver se eu estava precisando de alguma coisa. No parto normal eu tinha uma enfermeira à minha disposição o tempo todo, no parto particular, né? Eu tinha uma enfermeira à minha disposição o tempo todo fazendo massagem, que eu achei aquilo um luxo. Chique, baby. Tinha uma enfermeira à disposição o tempo todo, me trazendo água, me fazendo massagem, assim, isso no auge da dor. Tentaram me colocar numa bola, que é daquelas bolas que dizem que ameniza a dor, só que eu não conseguia sentar ali, eu não conseguia... A dor era tão forte que eu não conseguia sentar ali. Tava muito... Os intervalos estavam muito curtos. Tão curtos
que logo assim que eles a médica viu que eu tava com 6 de dilatação, não passou, acho que na minha cabeça não passou 1 hora, mas deve ter passado. A médica veio novamente, eu pedi, implorei, né? Eu tava implorando pela anestesia já. A médica veio, tinha me avaliado com 6 de dilatação, e ela falou que eu não podia tomar anestesia naquele momento, porque poderia, eu tava dilatando, né? Então eu poderia interromper esse processo de dilatação ou atrasá-lo. Então que eu tinha que esperar a dilatação ficar um pouco maior, chegar pelo menos a 8, 9 de dilatação, para eu poder tomar anestesia. E aí eu já tava implorando pra médica vir me avaliar de novo, pra eu saber se eu já podia tomar anestesia. E aí ela avaliou, já estava com 9 de dilatação, me liberaram pra anestesia. Logo depois veio o anestesista, me aplicou a HAC, eu acredito que tenha sido a HAC, foi a anestesia nas costas. Depois que me deram anestesia, tudo ficou bem. Gente, a anestesia é maravilhosa. Maravilhosa. Tem um efeito assim rápido, sabe? Já passou acho que nem 5 minutos. Eu já senti um alívio das dores da contração. E aí eles já me mudaram de sala, me tiraram da sala improvisada que eu estava. E como não liberava nenhuma sala de parto normal, eles me levaram para a sala do centro cirúrgico que eu falei para vocês, de cesariano, que era onde eu ia poder ficar sozinha, pelo menos, porque antes a sala que eu estava não poderia ficar sozinha, era só a maca mesmo, que era como se fosse uma sala de espera, uma maca de espera mesmo. E aí a médica, que já era outra obstetra, né, não sei se trocaram de plantão, não sei, mas foi outra obstetra que veio, que já fez uma nova avaliação, já viu se estava anestesia, já tinha pego, e já estourou minha bolsa. Assim, nas 2 experiências que eu tive de parto normal, eu não tive a experiência de estourar a bolsa em casa ou estourar sozinha. Todas as 2 vezes a bolsa estourou praticamente na mão do médico, sabe? O médico veio me examinar e acabou a bolsa estourando. Logo assim que a bolsa estourou, eu já tava, né, mais calma, porque eu já não tava com dor. E aí eu já tive tempo de conversar com a médica, já perguntei pra ela sobre a questão da episiotomia, porque não era o que eu não queria episiotomia, a não ser que fosse extremamente necessário. Eu já tinha lido, como a parte da Maria Alice, eu já vim meio que preparada para as coisas. Eu tinha um plano de parto que eu levei pro hospital, que era assim, eles respeitaram tudo, todos os meus desejos, tudo que eu queria eles respeitaram. E eu tive tempo de conversar com a médica, falei sobre episiotomia, falei que eu não queria, a não ser que fosse extremamente necessário. E ela já tinha falado para mim que não planejava fazer episiotomia, que a não ser que realmente precisasse, né? Não precisou fazer episiotomia. Porém, assim, por eu não ter tido a episiotomia, não sei se foi por isso, mas a médica, nesse momento que eu conversei com ela sobre a questão da anestesia, eu falei, nossa, anestesia é muito bom, anestesia é maravilhosa. E eu já tava assim, achando que, tipo, acabou, só que o bebê não nasceu ainda, hello? Bora, João, bora. O bebê eu ainda estava em trabalho de parto, eu só não estava sentindo mais nada. Aí a médica mesmo já tinha me falado, olha, tem muita mãe que não gosta muito da anestesia, porque você fica sem saber quando vem as contrações. Você tem que prestar muita atenção para poder conhecer muito seu corpo, né? Para saber quando você tá tendo contração, porque você não tá tendo dor, então você precisa ver. Aí ela foi e me explicou já como que eu fazia para saber que eu tava com contração, sendo que eu não tava sentindo dor. E aí ela explicou, né, que a barriga ficava mais dura, pra eu ficar botando a mão na barriga, pra sentir o momento que ela ficasse mais dura, pra poder, esse momento, fazer força. E somente nesses momentos, porque nesse momento eu já estava com 10 de dilatação, eu já estava no período, que era o período chamado de expulsão. E aí, então ela ficou comigo durante todo esse período, e isso eu já estava com gente, tinha muita gente naquela sala. Tinha já, a pediatra ainda não estava nesse momento, ela chegou um pouco depois. Mas já tinha 2 ou 3 enfermeiras comigo, a médica, né, a médica obstetra, e o anestesista veio fazer a avaliação só, se a anestesia tinha pegado, se ainda estava tudo certinho.
E tava tudo bem. Só que esse período de expulsão, como foi sem o processo de episiotomia, sem a ajuda do médico, né, aquela chamada ajuda do médico, que ele me ofereceu no dia do nascimento da Luísa, foi bem mais demorado. Demorou mais ou menos 1 hora pra Maria Alice nascer e logo quando ela nasceu, foi êxtase total. Só que assim, durante esse período eu tive toda a liberdade que eu não tive no outro parto. Eu ficava andando, eu podia andar pela sala, a médica o tempo todo acompanhando. Ela tinha um aparelho de ouvir o bebê para ver se o bebê estava na posição correta, se ele não estava passando da hora, né, de nascer, mas não, estava tudo certo. E nesse período eu podia ficar, se eu ficasse mais confortável em pé, de cócoras, tanto que eu tive a Maria Alice, eu tive ela sentada como se fosse um banquinho, uma banquetazinha, né, com um buraco para o bebê nascer. Eu tive ela ali sentada, segurando, com meu marido atrás, me dando apoio, né, eu segurando nele. E ele o tempo todo ali comigo. O Carlos, ele ficou o tempo todo comigo. Ele foi, assim, maravilhoso pra mim ali. Foi um apoio total pra mim ali naquele momento. E as médicas, a médica o tempo todo me acompanhando, as enfermeiras me dando muito apoio, gente. Assim, o que eu mais gostei no parto normal, o parto da Maria Alice, foi esse apoio que eu tive delas, das médicas, das enfermeiras. Eu falo delas porque realmente na minha sala de parto só tinha mulheres. O único médico que eu tive foi o anestesista. E elas ficaram ali comigo o tempo todo, me dando força, me dando apoio, sabe? Tiveram vários momentos que eu, né, já estava... Como eu já estava demorando muito, eu já estava muito desgastada, muito cansada. Então tiveram momentos que eu achava que eu não ia conseguir, que eu ia desistir e tudo mais. E elas ficaram o tempo todo ali me incentivando, me ajudando no máximo que podiam. A médica pegou acho que uma faixa, envolveu assim em mim, pedia para eu puxar, segurar quando fizesse força, para eu puxar a faixa para perto de mim, com as mãos, né, fazendo bastante força com o braço e contraindo para baixo. Cara, assim, foi muito gratificante. Não que eu não acredite que no SUS tenha isso, não, porque quando eu tava com a Maria Alice, eu tava pesquisando hospitais para poder ter, caso eu não conseguisse ter pelo plano de saúde, tava pesquisando hospitais que eu pudesse fazer esse tipo de parto assim, né, que é o parto humanizado, vamos dizer assim, onde você tem esse cuidado das médicas, das enfermeiras, para poder ter esse apoio. Para mim, essa foi a maior diferença do parto da Luísa para o parto da Maria Alice. O apoio que eu tive da equipe médica. Eu tive um apoio muito grande na Maria Alice. Outras diferenças que eu tive na Maria Alice foi assim, o meu esposo pôde ficar comigo o tempo todo, desde a entrada do hospital até o dia que eu saí, né? Que eu tive alta com a Maria Alice. No caso da Luísa, não tive. O pai dela não pôde ficar comigo o tempo todo. Ele não, na verdade, ele nem não ficou comigo em momento algum. A minha mãe ficou depois internada comigo. Mas se eu fosse maior de 18 anos, não poderia ficar com ninguém, tá, gente? Eu só fiquei com a minha mãe porque eu era de menor. Se fosse maior, eu não poderia ficar com ninguém. E outra diferença que teve do parto da Maria Alice pro parto da Luísa foi a questão da episiotomia, que eu não tive. Foi chamado laceração natural, né, da Maria Alice. E a recuperação da Maria Alice, eu senti que foi um pouco mais rápido do que o da Luísa. Foi bem mais rápido. Não sei se por ser o segundo parto, não sei se por não ter tido a episiotomia. Assim, acho que foi diversos fatores. Foi dolorosa, tanto a recuperação da Maria Alice quanto da Luísa foram dolorosas, mas não insuportavelmente dolorosas como algumas mulheres que têm cesariana relatam. Nem toda mulher de cesariana sente tanta dor assim, tá, gente? Eu tô falando só de algumas, até porque já tiveram pessoas que me relataram que não tiveram problema nenhum com cesárea. E também não tô aqui pra levantar nenhuma bandeira, nem de parto. Acho que cada mulher sabe o que é melhor pra ela. No meu caso, eu preferi
que tivesse parto normal. Bom, pra mim essas foram as principais diferenças dos dois partos. Eu tive, claro, alguns tratamentos, né, mimos do hospital que eu ganhei da Maria Alice. A Luísa separou o mimo que eu ganhei. Isso aqui foi um carimbo, gente, que as enfermeiras fizeram da placenta. Uma diferença que eu tive do parto da Maria Alice pro parto da Luísa é que logo assim que ela nasceu, a Maria Alice nasceu, ela veio pro meu colo. Ela passou pelas mãos da médica, assim, só no momento de nascer. E logo que ela nasceu, a médica, antes mesmo de cortar o cordão umbilical, a médica já me deu ela. E eu pude segurar ela, eu pude ficar com ela. Eu tive esse momento, gente, é muito bom. É um momento inexplicavelmente maravilhoso. E o meu esposo, quem cortou o cordão umbilical. A médica perguntou na hora se ele queria cortar o cordão umbilical. E ele queria, aceitou e tudo mais. E ele acabou cortando o cordão umbilical dela. Assim, essas coisas são pequenos detalhes que aconteceram comigo, né, no hospital particular que eu tive. E que eu não tive com a Luísa, né, esses detalhes. E assim, na época, pra mim, que não tinha conhecimento, não me fizeram falta. Não ter tido essas coisas. Só que hoje, com a Maria Alice, como foi uma experiência tão boa, foi uma experiência tão maravilhosa, apesar de toda a dor, se eu fosse escolher eleger um melhor parto, eu diria pra vocês que o parto da Maria Alice foi melhor por diversas questões. Por todo esse apoio que eu tive e também porque foi muito mais rápido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Deixa o like aqui. Pode aparecer, Luísa. Deixa você aparecer. Não sei se vai aparecer, se vai cortar, né? Não sei se ela vai aparecer. Mas a Maria Alice pode aparecer. Calma aí, deixa. Eu tive essas duas experiências de parto e eu queria compartilhar com vocês. Pra deixar algumas mães, né? Pra preparar algumas mães que estão pra ter os seus bebês. Tá bom? É isso. Tchau, tchau, gente.